programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista novamente o candidato a deputado federal pelo MDB, Denis Andia. Tudo bem, Denis? Tudo bem, Medina, prazer estar aqui com você. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigado ao Todo Dia pelo convite. Satisfação poder bater esse papo aqui, levar o nosso bate-papo para você que está assistindo aí. Espero que você goste. Vamos falar sobre segurança pública. Vamos lá. Quais são as suas ideias para a segurança pública do Estado? De que maneira contribuir, não só com emendas, mas de forma a atualizar a própria legislação federal? Sim. Bom, você tocou num ponto, vamos dizer, o complemento da sua pergunta é um ponto crucial para a vida de todos os brasileiros, né? É importante se ter em mente a atualização da legislação. Quando se fala de segurança pública, quando se fala da punição, quando se fala, enfim, tudo que rege a legislação que trata aí dos crimes, né? É uma evolução permanente, é uma lapidação permanente, né? As leis, elas devem evoluir de acordo com a evolução da sociedade, dos hábitos, das ocorrências. A violência, infelizmente, ela não é algo fixo, ela vai se traduzindo ao longo do tempo de diversas formas, né? Hoje nós temos, só para dar um exemplo, além das violências psicológicas, emocionais, a gente tem violência tecnológica hoje, né? Através das relações que nós temos. Então, a legislação, ela precisa evoluir de acordo com a evolução da sociedade. Nós vamos buscar compreender todas as pautas que estão lá em Brasília, buscar, sobretudo, para essa lapidação, a opinião das pessoas aqui na nossa região, e essa é uma diferença do trabalho que nós vamos fazer junto aqui à nossa região, é ter a relação realmente permanente, permanentemente próxima, né? Debate, sobretudo, de temas que são importantes para o dia a dia das pessoas, mas que fogem, muitas vezes, dos setores administrativos, das pautas administrativas, como nós falamos num outro bate-papo sobre saúde, sobre educação, mas quando fala do dia a dia das pessoas, né, daquilo que move muitas vezes as opiniões das pessoas, é ouvir sempre, para a gente poder levar para Brasília, sempre atualizado, sempre para ajudar a lapidar as nossas leis, o que as pessoas pensam aqui no nosso entorno. Com relação especificamente à segurança pública e aquilo que os municípios podem prover, nós tivemos uma boa experiência em Santa Bárbara do Oeste, que é importante de se colocar em pauta. Foi uma experiência que levou um município que sempre foi intermediário, né, ali nas posições ali entre 200 e 300 do estado de São Paulo, quando o assunto era níveis de criminalidade, e fomos evoluindo até em 2019 a gente ficar entre as 6 cidades mais seguras do Brasil, e em 2020 permanece até hoje em primeiro lugar do estado de São Paulo, quando os assuntos relacionados à segurança dizem respeito aos crimes mais violentos: estupro, latrocínio, sequestro, né, homicídios de vários tipos. Nesses crimes mais violentos, Santa Bárbara do Oeste é a cidade proporcionalmente com menor índice de violência dentro do estado de São Paulo inteiro. Reflexo, fruto de um trabalho que nós fizemos de investimento em algumas coisas, em algumas áreas e ações que são importantes. O que a gente deseja é, lá em Brasília, levar esse conhecimento para que ele possa não apenas ser um exemplo, né, e não digo que é um exemplo isolado, porque outros municípios fizeram excelentes trabalhos também na área da segurança, mas não ser fruto de uma ação própria do município, mas que possa ter uma legislação e que possa ter uma ordenação que venha de Brasília para os municípios, para que todos possam se desenvolver. É muito claro que o investimento em tecnologia hoje, ele garante o avanço da segurança nos municípios. Santa Bárbara do Oeste era uma cidade, menina, que não tinha uma câmera de monitoramento, até o ano de 2014. Nós começamos em 2013. Fizemos um planejamento, em 2014 instalamos as primeiras câmeras, 9 câmeras, e hoje temos mais de 250 câmeras monitorando
os principais eixos comerciais, as principais entradas e saídas do município, os principais eixos de acesso aos bairros da cidade, as proximidades das escolas públicas municipais e os locais de maior fluxo de pessoas. Esse aparato todo de tecnologia fez com que a gente evoluísse na nossa condição de segurança pública, mas não foi só isso. Foi investimento na Guarda Municipal, investimento em equipamentos, em armamentos, em equipamentos protetivos para os profissionais, os guardas que vão para a rua, viaturas, né? Enfim, tudo que é estruturação necessária, nós passamos a ter lá. Mas, como eu disse, nós precisamos fazer que isso não seja apenas fruto de uma iniciativa própria de um município, que possa ser uma política de investimento das esferas estadual e federal. Hoje o que nós temos, boa parte dos investimentos que não são feitos pelos municípios, quando tem algum acréscimo de investimento, via de regra, vem do governo do Estado de São Paulo, né, do próprio governo estadual. Pouco vem do governo federal. O que nós desejamos é que tenha um aporte maior de recurso federal para as estruturas estabelecidas. Lembrando que o Estado de São Paulo é um estado cujas cidades, né, grande parte dos municípios tem as suas próprias corporações. Então, Medina, nós temos que fazer uma nova dinâmica de investimentos. Hoje, todos os municípios, eles fazem os seus investimentos basicamente por iniciativa própria. Muitas vezes, quando eles contam com investimentos que vêm de outras esferas, quase sempre é do governo estadual. O que nós precisamos é aportar mais recursos do governo federal dentro das estruturas que já existem na maior parte das cidades do estado, né? Quase todos os municípios têm ali, se não uma guarda municipal, uma polícia municipal, tem uma patrulha municipal, enfim, já existem estruturas e essas estruturas elas recebem, elas são alimentadas basicamente por recursos próprios do município, mas quando é um recurso externo é do governo do estado. Precisamos aportar mais recursos da União, do governo federal. Volto a dizer algo que é importante. Mandamos de impostos 700 bilhões para Brasília e o Estado de São Paulo só recebe 40 de volta. Manda 700, volta apenas 40. Uma parte desses recursos, não precisa ser tudo, né? Mas uma parte desses recursos que a gente poderia ver investido aqui no Estado pode alimentar essa malha de segurança. Fazendo o quê? Favorecendo o desenvolvimento de tecnologia nos municípios. Hoje, municípios de pequeno porte, com um pequeno aparato tecnológico de monitoramento, eles garantem a sua segurança de uma forma absolutamente absurda, né? Então é pouco investimento com grande resultado. Investimentos também na troca de viaturas, na troca de armamentos e tal, muito recurso para ser colocado. Acho que isso favorece, sobretudo, as guardas municipais. Agora, é importante se ressaltar algo que deu muito certo lá, e que é importante da gente estimular. Não necessariamente em Brasília, mas desempenhando a importância de um papel de deputado federal e sabendo usar essa interferência dentro aqui do governo do Estado de São Paulo. É fazer um melhor trabalho conjunto entre guardas municipais, né, entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Esse é um discurso antigo, mas que pouco se coloca em prática. Em Santa Bárbara nós tivemos a oportunidade de fazer isso. E hoje essa evolução não é apenas a tecnologia e os equipamentos, mas ela tem a ver com a integração entre essas polícias, né? Sobretudo Guarda Municipal, Polícia Militar, no que diz respeito ao patrulhamento das cidades. Agora, tem dentro desse tripé algo que precisa ter investimento, e aí eu entendo que investimentos federais que podem ajudar o governo do Estado de São Paulo a melhorar a Polícia Civil. Hoje a Polícia Civil é uma polícia defasada, com pouco investimento e poucos profissionais. Na maior parte das vezes, quase todos os municípios providenciam boa parte dos profissionais que trabalham dentro das delegacias, e é um setor importante porque ele cuida da inteligência. Faz a cessão de servidor municipal, né? Faz a cessão, né, de servidores municipais para trabalhar nas delegacias, mas o trabalho
né, da Polícia Civil é importantíssimo porque é o trabalho que soluciona muitas vezes algum crime e mais do que isso, estabelece padrões para que as polícias, para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal possam antever ações para que elas não voltem a ocorrer ou ocorram com menos frequência. É uma parte importante que tem tomado parte dos investimentos dos municípios que acabam investindo em inteligência e em tecnologia para compensar muitas vezes a defasagem da Polícia Civil. Então precisa de mais investimentos na Polícia Civil. Acredito que a gente precisa lapidar nosso conjunto de leis e as nossas obrigações orçamentárias dos recursos federais, fazendo chegar recursos para o desenvolvimento da Polícia Civil. Acho que, do modo geral, são esforços possíveis de se fazer e, sobretudo, olhando, né, redimensionando, ajudando a redimensionar o orçamento da União, o orçamento federal, para que ele possa olhar para essas particularidades, esses gargalos e essas deficiências que acontecem nos estados, no modo geral, mas acontecem, infelizmente, sobretudo, nos municípios, que é onde as pessoas, de fato, vivem e convivem com a criminalidade ou a insegurança, né? O que a gente quer é municípios melhor preparados e que possam ter uma estrutura melhor para lidar, cada um de um jeito, né? Numa região do estado de um jeito a criminalidade, em outras regiões de outra forma. A gente tem que entender essa diversidade e poder atuar de forma também diferenciada para que todos possam ter a maior segurança no seu dia a dia. De que maneira, Denis, até usando a experiência como prefeito, atuar para diminuir a disparidade entre as guardas municipais? Por exemplo, Santa Bárbara do Oeste, a guarda municipal tem até fuzil. Sim. E existem municípios que o colete do guarda está vencido. A Santa Bárbara hoje tem essa situação, né? Nós temos uma frota hoje de, dezenas de viaturas, nós temos tecnologia, nós temos armamentos de última geração, melhores do que os armamentos dos bandidos, né? Coisa que não era. Mas essa situação é a de hoje. Ela não era assim lá em 2013. Quando a gente começou em 2013, colete à prova de bala estava vencido, não tinha armamento, não tinha munição para pôr na arma praticamente. Viaturas eram, não estou aqui fazendo uma metáfora, eram 8 carros, né, 1.0, todos sucateados, que qualquer carro de bandido corria mais que o carro da guarda. Então nós investimos lá, mas nós fizemos isso por priorizar a área da segurança, como nós priorizamos a área da saúde, a área da educação, saneamento, enfim, áreas importantes. Mas fizemos dessa forma, porque entendemos que a cidade precisava disso e os resultados vieram. Mas o que a gente entende aqui, o que eu entendo particularmente é que pode haver um calabouço, né, legislativo, né, de leis que possam orientar, que possam canalizar recursos para que a gente possa fazer, porque nem todo município tem recurso, tem a possibilidade de canalizar. Tem município que a prioridade é absoluta e não tem recurso para mais nada além do que saúde ou educação. E folha de pagamento. E tem municípios que, dependendo da sua matriz de arrecadação, ela tem que fazer uma escolha dificílima. O prefeito tem que fazer uma escolha dificílima entre educação e saúde. Então, nem todos os municípios têm condição de fazer esse investimento. O que a gente entende é que eles precisam vir de outras fontes, né? Precisa vir do orçamento da União. E a gente vai lutar muito em Brasília para que estados como o nosso, o estado de São Paulo, que arrecada muito, manda muito para lá, possa retornar. Ainda que o retorno seja canalizado especificamente. Nós vamos lutar para que, se vierem dessa forma os recursos, que eles possam ser canalizados nessas questões que aquele que tem a visão de que foi prefeito, como eu tive a oportunidade de ter sido 8 anos prefeito, sabe quais são os gargalos. Falamos na área da educação, criação de creche, falamos na área da saúde, UTIs neonatal, exames, cirurgias ortopédicas. Na área da segurança pública é importante investir em tecnologia e o aparato
para as guardas municipais, polícias municipais e patrulhas municipais. Qual a sua ideia de valorização para os policiais, seja da civil ou militar? É essencial e fundamental. Como a gente tem em outras categorias na área da educação, na área da saúde, precisa sempre atualizar o patamar nacional que serve como referência para os municípios na valorização dos profissionais que trabalham na segurança municipal dentro dos municípios. Isso é fundamental, é essencial que a gente faça isso. Essencial também, volto a dizer, que custeio, vale isso para a educação, vale para a saúde, vale para a área da segurança. O governo federal precisa dedicar recursos para custeio dessas áreas. São as áreas prioritárias, são as áreas que todos os prefeitos, com justiça, são cobrados pelos eleitores, né, pelo cidadão. Saúde, educação e segurança. Foram áreas que nós desenvolvemos muito em Santa Bárbara, mas nem todos os municípios têm a condição de evoluir da mesma forma. Nós precisamos uniformizar, precisamos colocar recursos nos municípios para essas áreas. Se são as áreas prioritárias que todo mundo deseja ver bem solucionadas, o governo federal precisa colocar recursos também. Mas não é de qualquer jeito, não é? Vai recurso para a segurança, vai recurso para a educação, para a saúde, mas não fala para onde é. A gente tem que direcionar onde são os gargalos, né? Então, saúde, a gente falou um pouquinho num outro bate-papo, educação também, segurança, equipamento, tecnologia e formação. Formação do profissional, né? Nós temos bons núcleos de formação de guardas municipais, Santa Bárbara do Oeste é um bom núcleo, a cidade americana é outra boa referência. Nós temos que investir cada vez mais para que os profissionais, os guardas, né, os agentes aí de segurança de qualquer forma, ao irem para a rua, possam, sobretudo, primar pela própria segurança, treinamento para que se coloquem numa situação de risco, né, que é sempre, mas se coloquem de maneira protetiva, se autoprotegendo, porque ele precisa primeiro estar protegido para poder proteger o próximo, proteger qualquer um de nós, e táticas e técnicas de abordagem nessas situações. Mais do que isso, técnicas de inteligência, que a gente possa usar todo o aparato de tecnologia, não apenas para filmar e para ter ali na tela, mas que a gente saiba como utilizar as imagens que são captadas para identificar rotinas de criminalidade para a gente ter uma ação preventiva e levar mais segurança para as pessoas. A violência contra a mulher tem crescido ano após ano. Como o Congresso Nacional deve olhar para esse tema? Cada vez mais rígida. A legislação em relação à violência, aliás, não apenas das mulheres, mas de todas além das mulheres, as minorias também, todas precisam ter leis mais rígidas e aplicabilidade garantida, né? Hoje nós temos até que, vamos dizer, um conjunto de boas leis, mas que muitas vezes elas têm ali os seus desvios de entendimento, né? E que muitas vezes a aplicação das leis elas não se dão adequadamente. Mas como a gente falava no começo, a sociedade vai evoluindo, a exigência da sociedade vai evoluindo também. As leis precisam evoluir da mesma forma. Muitas vezes as leis precisam se antecipar a evolução da sociedade para criar uma situação de segurança. Violência contra a mulher é um absurdo quando a gente fala que está no século XXI. E não é só a violência física, é importante. E hoje, com mais clareza, né, todos vão entendendo melhor. Não é apenas a violência física, né, que é talvez a mais visível, mas a violência psicológica, a violência moral, o assédio moral, né, entre tantas formas de violência que as mulheres, que as minorias, que as vítimas de racismo, de bullying, enfim, de todas as possibilidades que as pessoas que têm um entendimento prejudicado em relação ao que é igualdade, né, e equidade, não conseguem compreender. As leis precisam ser rígidas para essas pessoas, aliás, para todos, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com o candidato a deputado federal, Denis Andia, do MDB.
Denis, vamos falar agora sobre saneamento básico. Opa. Qual a sua experiência em Santa Bárbara com relação ao saneamento básico? De que maneira você pretende levar essa experiência para o Congresso, se eleito? Bom, a experiência como prefeito de Santa Bárbara do Oeste foi um grande aprendizado, sobretudo, e a oportunidade de estabelecer grandes avanços. Quando a gente fala do saneamento básico, nós estamos falando de água, estamos falando de esgoto. Quando a gente fala de água e esgoto, a gente está falando de outras coisas que vêm na esteira disso. Estamos falando da saúde coletiva básica, preliminar, né, quando se tem o esgoto afastado, tratado, quando você tem os rios, córregos, enfim, limpos, da água de qualidade que chega à torneira das pessoas, isso tudo se reflete na saúde preliminar coletiva de uma cidade. Santa Bárbara do Oeste avançou muito na qualificação, na excelência da sua água. Santa Bárbara tem um histórico, né, de investimentos importantes na ampliação da reservação, no tratamento, né, e esses últimos anos nós tivemos a oportunidade de pegar algo que já era bom e elevar um pouco mais o patamar. Investimos na ampliação da reservação de água, né, com a ampliação de uma das represas, aumentamos em 1 bilhão de litros de água, isso durante os nossos 8 anos. Agora, né, é um projeto que nós lançamos lá em 2020, que está sendo concluído agora pelo prefeito Rafael e pelo superintendente do departamento de esgoto, o engenheiro Laércio, de uma nova represa para Santa Bárbara do Oeste, mais 3 bilhões de litros de água, né, somados a todo o aparato que a gente tem de reservação, nos permitem hoje ter uma capacidade reservada de água para evoluir pelo menos mais 50 anos a cidade e ter o abastecimento absolutamente garantido. Mas na água nós não fizemos apenas isso, nós fizemos algo muito importante também. Nós qualificamos a distribuição da água em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste tinha uma rede de distribuição muito primária, era uma adutora que levava para toda uma região, e se essa adutora rompia, aí, vez ou outra, muitas vezes, quase sempre rompia, faltava água em metade da cidade com muita frequência. A gente fez um investimento na setorização, novas malhas de distribuição. Hoje, quando há necessidade de se fazer uma manutenção programada, não precisa interromper a distribuição na cidade como um todo. Quando falta algo, acontece alguma emergência, uma parte interrompida, mas a gente consegue fazer a água chegar por outras formas. Investimos também na troca de tubulações antigas para redução das perdas de água, investimos na qualificação do tratamento de água. Então, hoje, os processos e a tecnologia de tratamento de água do município evoluiu muito, a água tratada que já era boa ficou ainda melhor, de melhor qualidade. Investimentos de todos os tipos, em termos de laboratórios e tal. Então, hoje, a questão da água em Santa Bárbara foi uma experiência muito bem sucedida. E a questão do esgoto, algo emblemático, né? Nós começamos em 2013, Santa Bárbara do Oeste tinha algo em torno de 50% a 54% do seu esgoto tratado. Nós fizemos grandes investimentos, talvez as maiores obras de infraestrutura da história da nossa cidade, 2 estações de tratamento, a estação de tratamento da Toledos 2 e depois a estação de tratamento de esgoto do Barrocão. E ampliamos a estação de tratamento de esgoto da Balsa em 8 vezes. Com esse conjunto de obras e ampliações, nós elevamos dos 50% a 54% de tratamento de esgoto, chegamos a 100% de esgoto tratado. Mais do que 100% de esgoto tratado, nós temos hoje uma capacidade instalada que permite o município crescer até 350 mil habitantes. Hoje nós temos 200, 210, podemos crescer até 350 mil habitantes, o que mais ou menos aí vai levar uns 80, 90, talvez 100 anos, e ter ainda assim o nosso tratamento de esgoto garantido. Reflexos disso, né? Saúde, como eu já disse, e desenvolvimento econômico.
Cidade que tem água reservada, em abundância, não falta água. Água de boa qualidade. Quando tem tratamento de esgoto 100%, ela torna-se uma cidade atrativa para a vinda de empreendimentos. É o que tem acontecido nos últimos tempos em Santa Bárbara do Oeste. Hoje, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade com taxa de desemprego de 0,72%. 0,72%. Quando a taxa de desemprego nacional é algo entre 10% e 12%, a taxa da nossa região metropolitana de Campinas é entre 9% e 11%, Santa Bárbara é menos de 1%. Sinal de que os investimentos, os empreendimentos vêm chegando a Santa Bárbara, empregabilidade plena na nossa cidade. Então, saneamento básico junto com a organização toda da cidade reflete em geração de empregos. Falei um pouco disso porque você me perguntou qual foi a experiência em Santa Bárbara do Oeste, e essa foi a experiência. Para isso, nós buscamos recursos em Brasília para fazer essas estações de tratamento de esgoto, boa parte dos avanços na parte da água, né, da fornecimento de água também, fomos buscar em Brasília, alguma coisa em São Paulo. E eu fui buscar isso em Brasília sem nenhuma interlocução. Não tive um deputado que me ajudou. Né? Infelizmente, não tivemos um deputado federal que falou, olha, eu vou te ajudar a resolver isso. Porque, na maior parte das vezes, o deputado que não passou pela função de prefeito tem muita dificuldade em lidar com projetos técnicos, como são os projetos de infraestrutura. O que nós precisamos fazer? Pegamos os projetos, coloca embaixo do braço, vai até Brasília e bate na porta de cada um dos ministérios, cada um dos setores técnicos, para que esses projetos possam ser entendidos como projetos viáveis lá em Brasília. E a obtenção de recursos aí vem também. Foi isso que nós fizemos. É o que eu desejo fazer como deputado federal, ajudar nessa interlocução com qualidade, com a experiência de quem foi prefeito e sabe como fazer isso. Eu fiz isso por Santa Bárbara do Oeste, vou continuar fazendo para os outros avanços que a cidade precisa ter, mas desejo fazer isso pelos municípios da nossa região. Pegar os grandes projetos que demandam muitos recursos, né, recursos de alta monta, buscar esses recursos lá em Brasília e trazer para cá. Qual é a ideia nossa? E não é uma ideia de curto prazo, mas é uma ideia possível e necessária. Fazer com que a nossa região, pelo menos o nosso entorno, aqui possa ser autossuficiente em relação à água. Então, mapear todas as cidades e todos os conjuntos de cidade, as micro-regiões que podem ter uma represa, para que não se tenha problema de abastecimento ou de falta de água nos períodos de estiagem, buscar esses projetos, estabelecer esses projetos e levar para Brasília, colocar embaixo do braço, como eu já fiz e sei fazer, e buscar recursos. Eu tenho essa visão não apenas por ter sido prefeito, sobretudo uma visão metropolitana por ter sido presidente da região metropolitana de Campinas. Conheço as necessidades dos diversos municípios aqui do nosso entorno. E é possível fazer isso, tornar essa região autossuficiente na questão hídrica. Até porque hoje a RMC é refém do sistema Cantareira, né? Quando há uma baixa no volume útil do sistema Cantareira, há uma preocupação generalizada na região. Para o estado inteiro, diga-se de passagem, né? E acho que tem muitas cidades que não têm um plano B. Quando se finda, né, a água que passa pelo principal rio, a maior parte das cidades, a cidade americana é uma cidade que faz a captação de água corrente, né? Ela faz captação do rio Piracicaba. Então, é uma cidade que precisa ter uma outra matriz de captação de água, né? Mais estável, com mais abundância. E toda a água, quando ela é captada de reservação, ela é uma água mais fácil de se tratar via de regra. A qualidade da água no final, lá na torneira do cidadão, ela chega melhor do que uma água quando ela é captada de um rio. E diga-se de passagem, boa parte dos rios aqui da nossa região, infelizmente, ainda tem altos índices de poluição. Então, é importante essa visão metropolitana, regional, para que a gente possa levar, né, os principais projetos dos municípios ou dos conjuntos de municípios, levar para Brasília e ver tudo isso solucionar. Da mesma forma, a questão do saneamento, né?
também, do mesmo jeito que a gente mostrou que é possível, e sem nenhuma mágica, e sem nenhuma, volto a dizer, sem nenhuma interlocução lá em Brasília, nós fomos e conseguimos, para as 2 estações de tratamento de esgoto, algo que hoje, em termos de valores atualizados, mais de 100 milhões em recursos. Consegui indo para Brasília apresentando bons projetos. Quero fazer isso pelos outros municípios, para que a nossa região possa ter, além da água que a gente comentava, o esgoto também solucionado. Quando um conjunto de cidades próximos aqui tem o seu esgoto resolvido, por exemplo, a represa do Salto Grande passa a ser uma represa com uma água muito mais limpa do que ela tem hoje. Passa a ser um ponto, uma possibilidade muito mais palpável, real e de qualidade para a captação de água, por exemplo, da cidade americana. Vale muito a pena um investimento para se captar água lá, mas vale também em conjunto um trabalho para que as cidades que contribuem com o esgoto que chega até a represa do Salto Grande possam ter o seu tratamento resolvido, como resolvemos em Santa Bárbara, e diga-se de passagem, não precisa terceirizar. Virou uma moda aí há uns anos atrás de terceirizar os departamentos de água e esgoto, terceiriza o DAI, terceiriza isso, aquilo. Não precisa. Santa Bárbara do Oeste nós fizemos com a autarquia municipal, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, recurso público, está lá em Brasília, é nosso. Volto a dizer, falei em outros papos aqui, a gente manda 700 bilhões para Brasília e só voltam 40 bilhões para o estado de São Paulo. Mandamos 700, retorna 40. Tem recurso nosso que tem que chegar e tem que chegar para as prioridades. Então, eu acredito que a gente pode fazer um mapeamento e elencar os principais projetos necessários para que todas as cidades possam ter água e possam ter esgoto tratado. Não está difícil, muitas cidades já evoluíram. Precisa canalizar, criar uma agenda realmente, estabelecer um prazo para que a gente possa, se Deus permitir, com todo esforço em Brasília, não é uma coisa, volto a dizer, de 4 anos, é um trabalho que é uma caminhada longa, mas ela é uma caminhada possível. Talvez aí em 8, 12 anos a gente consiga, no máximo 12 anos, mas acredito que em 8 anos ou menos, a gente consiga água de qualidade, chegando com qualidade na torneira das pessoas, bem tratada inclusive, água reservada em abundância, bem tratada e chegando na torneira das pessoas. E esgoto tratado. Isso daí vai fazer da nossa região uma região altamente, um potencial altamente grande, né, de se desenvolver economicamente. Um potencial de atratividade absurdo, mais do que já tem, mas muito mais para empresas de alimentação, empresas farmacêuticas, empresas, enfim, que demandam isso daí. Empresas de tecnologia que têm todas as certificações e os seus compromissos de sustentabilidade ambientais mundo afora, multinacionais, que jamais vão se instalar numa cidade que não tem, por exemplo, 100% de esgoto tratado. Né? O regulamento, né, o estatuto da multinacional não permite que ela se instale numa cidade que não tem 100% de esgoto tratado e que possa ter qualquer passivo ambiental que impute qualquer oneração, qualquer multa, qualquer penalidade a ela. Empresas não... Hoje, boa parte das multinacionais de alto padrão no mundo não escolhem mais cidades que não têm a questão da água e do esgoto resolvidas. Então, o que eu desejo? Trabalhar com a praticidade de quem foi prefeito, desse olhar de quem resolveu essas questões dentro do nosso município em Santa Bárbara do Oeste, trabalhar com essa praticidade para ajudar todos os municípios, fazer da nossa região uma região autossuficiente em esgoto e água, e fazer com que ela se desenvolva, e ao se desenvolver nesses aspectos, ela gera mais emprego e gerar emprego para todo mundo. É vontade política e projeto que vai despoluir a represa de Salto Grande de Americana? Olha, eu acho que de ordem prática precisa ter bons projetos e gente que leve esses projetos realmente com condição de defender esses projetos. Não adianta a pessoa que não é da área, que não passou por uma função executiva, né, de ter administrado, de ter realmente enfrentado esse problema de ordem prática no dia a dia, não adianta, a pessoa não vai entender como defender isso aí. Vai ser apenas um interlocutor político, um interlocutor de agendar com quem resolve. Não vai ser alguém que vai sentar na mesa lá e ajudar a resolver
a questão, ajudar a desenvolver o projeto lá em Brasília, para que ele se torne viável lá e possa receber os recursos aqui. Eu acho que essa é a grande diferença. Talvez não falte vontade política talvez exista há muito tempo, só que a vontade política, quando ela não tem praticidade, quando ela não tem vamos dizer, a essência do que é o trabalho que você tem que resolver lá, ela acaba sendo apenas uma vontade política, ela não é prática, né? Não se conhece o que você está levando lá. Não é técnica. Exato, não é técnica. Você achou a palavra que eu estava querendo encontrar. Quando essa interlocução é apenas política, ela é vagarosa, ela não resolve, como tem acontecido. Quando a interlocução ela é além de política, ela é técnica, você vai, leva o projeto, senta com as pessoas do Ministério, junto com o prefeito, junto com a equipe técnica, né, da prefeitura, e o deputado faz a interlocução porque sabe do assunto, porque já passou e conhece e resolveu o problema da sua cidade. Essa interlocução passa a ter uma outra dinâmica, né? E é isso que a gente deseja para a nossa região, que é a questão do saneamento básico, água e esgoto, seja resolvida, porque a gente sabe que isso melhora a saúde basilar coletiva de todos os municípios e gera emprego e desenvolvimento para todas as cidades. Candidato, o tema é livre agora. Qual outra proposta você gostaria de destacar? Olha, a gente fala muito da vinda de recursos e de buscar recursos. É importante isso, né, para o dia a dia das cidades, né? Mas um deputado não faz apenas isso. O deputado ele legisla para os brasileiros. E o que eu desejo ser em Brasília é alguém que possa legislar pelos brasileiros aqui da nossa região, pelos brasileiros do estado de São Paulo, mas, sobretudo, com a proximidade das cidades aqui da nossa região. E para isso, para fazer de uma forma diferente, nós temos um jeito de ir para as eleições, de ir para a nossa campanha, também diferente, né? Eu falei em um outro momento, num outro bate-papo nosso aqui, nós temos um ponto de partida muito importante, interessante, que é estabelecido aqui nas cidades de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa. É um bom ponto de partida em termos de voto, onde as pessoas já conhecem, já votaram em outras eleições. Eu acredito sair daqui com um bom ponto de partida. Isso permite que a gente não precise correr aí 400 cidades para tentar ser eleito. Né? Não é fácil a caminhada nossa, né? Mas é uma caminhada diferente, que permite que a gente junte aí mais uns 15 municípios no nosso entorno e consiga o que é suficiente para eleger. O resultado dessa eleição é um mandato diferente, é um mandato que realmente pode estar próximo dessas 15 cidades e muito presente, e com essa interlocução de ordem técnica e prática diferenciada. É isso que eu gostaria de destacar para as pessoas, né? A respeito de todos os assuntos, é isso que nós vamos levar na essência. A praticidade de quem foi prefeito, o conhecimento de quem foi prefeito, de ajudar os outros prefeitos hoje a solucionar os problemas e os desafios do seu município, e está próximo das cidades, né? Está próximo mais do que das cidades e das pessoas, como eu fui como prefeito. Busquei ser um prefeito de rua, né, acompanhando obras, acompanhando e ouvindo as pessoas, e as ideias das pessoas me proporcionaram fazer um mandato com a qualidade que nós tivemos em Santa Bárbara, mudando realmente o dia a dia das pessoas. O que eu desejo é ser esse interlocutor, né, lá com Brasília, mas sobretudo próximo aqui para ouvir a opinião das pessoas nos grandes debates lá em Brasília, saber o que as pessoas, os brasileiros aqui da nossa região pensam para poder levar para lá. E levar os grandes desafios daqui para lá para a gente solucionar e melhorar o seu dia a dia. É isso que eu desejo. Suas considerações finais. Agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, agradecer você, menina, pela entrevista, agradecer a Rede Todo Dia que proporcionou, reiterar o voto nos candidatos locais, né? Eu acho que isso é importante, e fazer aqui também falar o meu número, né, Medina? É 1540, né? Deputado federal, Denis Andia, 1540. Se você deseja um deputado que está realmente disposto a fazer algo diferente, como fui, tenho certeza absoluta, fui um prefeito diferente
em Santa Bárbara do Oeste, pode perguntar às pessoas que moram em Santa Bárbara do Oeste, elas vão falar melhor do que eu a respeito do meu trabalho. Do jeito que fui diferente lá, desejo ser um deputado diferente para você, de qualquer uma das cidades aqui da nossa região. Próximo, atuante, com praticidade e com resultados no seu dia a dia. Obrigado. Ouvimos hoje as propostas de Denis Andia, candidato a deputado federal pelo MDB. Obrigado pela presença. Agradeço. É o Todo Dia nas eleições 2022.